Eu quero te convidar, amados, a ler a palavra de Deus. Está registrada em 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 19. 2 Reis, capítulo 13, versos 14 ao verso 19. Pastor, mais uma vez, gostaria de pedir que as pessoas não ficassem em pé, né? Tem assento para todos. Então, a gente olha daqui o paredão lá atrás, às vezes hoje não, ele está cheio de gente. Então, só as pessoas que estão trabalhando no culto, né, os diáconos, pessoal do Valorizar, pessoal da mídia, devem estar lá. Sentado, você vai prestar mais atenção. E o seu irmão também vai prestar mais atenção, porque ninguém vai te procurar durante o culto, tá bom, queridos? Então, fica essa dica, Deus pode te procurar. Deus quer te achar, Deus quer falar com você. Então senta e ouça a palavra de Deus nesta noite. Vamos lá, a palavra de hoje diz assim: o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou a flecha, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor, que Deus vai conseguir vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra as Sírias e a Feca até vencê-los. Depois, Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão, atirasse com elas no chão. O rei tirou 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 vezes, e assim venceria completamente os assírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Até o 19 nós lemos. Vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus poderoso, Senhor Deus gracioso, Senhor Deus maravilhoso, essa palavra é tua, Senhor, e essa palavra é para fechar essa série, Senhor, de 6 palavras, de 6 sermãos que o Senhor nos deu, Senhor, inspirado em uma palavra que ouvimos. E aí, Senhor, nós já ministramos ela no coração da tua igreja em 5 partes. E hoje, Senhor, a última parte, Senhor, vem fechar esse sermão. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor possa completar a sua obra. Aquilo que nós preparamos, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que ia cuidar da igreja nesse período, para que 2022 fosse um ano de vitória, fosse um ano de vivermos o melhor de Deus. Então eu convido o Senhor, toma o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro lugar no nosso culto, o primeiro lugar nessa igreja. Senhor, venha nesta noite ministrar no nosso coração, para que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra, e que venhamos fazer de 2022 o melhor ano da nossa vida até aqui. Oramos ao Senhor e louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu falei, nós estamos na última palavra
intitulada Vivendo o Melhor de Deus. Nós fizemos um caminho na vida do profeta Eliseu. Começamos a palavra falando do seu chamamento. Eliseu, que era um lavrador, Eliseu, que era um homem do campo, ele recebe um chamado de Deus quando Elias passa e joga sobre ele a sua capa. Ele entende o chamado, e Deus chama ele para queimar os seus arados, para queimar os seus arados, porque ele precisava do arado para fazer o teu serviço, o serviço dele antes de lavrador. E o queimar os arados seria: joga fora aquilo que te prende no passado. Eu chamei você para viver coisas grandes, eu chamei você para viver coisas grandiosas. Queime os teus arados. Depois Deus chama Eliseu, aquela briga que os 3 reis se juntam. E aí a palavra de Eliseu é: se você quer mais de Deus, você precisa abrir espaço na sua vida para receber mais de Deus. Cave poços, abra espaço para receber mais de Deus. Depois nós fomos ministrados sobre: entrega o teu azeite. Deus quer fazer algo na tua vida, mas Ele quer fazer algo através daquilo que você está disposto a entregar. Se aquela mulher tivesse mais uma vasilha, e ela tivesse agora 1 litro de azeite, e Eliseu fizesse multiplicar e fazer 2 litros, seria um milagre, igreja? Sim, seria um milagre. Mas a ordem de Eliseu foi: busque bastantes vasilhas. Através do teu pouco, através daquilo que você está disposto a dar a Deus, Deus vai superabundar. Através daquilo que você está disposto a entregar a Deus, Deus vai multiplicar. A partir da tua entrega, Deus vai fazer coisas grandes e coisas poderosas. Depois nós fomos ministrados: não abra mão do teu milagre, não abandone o teu milagre. A mulher que recebeu a profecia de que ficaria grávida, o filho morre, mas aquela mulher não conta aquilo que seria uma derrota para ninguém. Ela vai e conta para o homem de Deus, e ele vai lá e ele ressuscita a criança. Não abra mão do teu milagre. Um dia você pediu algo a Deus, um dia você pediu um milagre a Deus, um dia você pediu algo ao Senhor e Ele te concedeu. Mas hoje talvez você não está nem caminhando por causa do milagre que Deus te deu. Você está em casa ouvindo, às vezes até da live, porque você não vem por causa do filho que você pediu a Deus e Deus te deu, por causa do casamento que você pediu a Deus e você te deu, até por causa da vida financeira abençoada que Deus te deu. Você prefere ficar em casa, talvez na casa de campo, na casa de praia, talvez no veraneio, na viagem que você fez, e você tem muito pouco tempo para dar a Deus. Não abra mão do teu milagre. Depois nós fomos ministrados na semana passada: mergulhe no Jordão. Eliseu manda que aquele leproso mergulhe no Jordão, e aquele homem muito orgulhoso, ele despede, vai embora irado. Ele queria a cura do corpo, mas Deus queria curar o seu caráter. Deus cura o seu caráter quando ele se prostra, abre mão do seu orgulho e atende a palavra do profeta. E hoje nós vamos ser ministrados, amados. O tema de hoje é intensidade espiritual. Você quer receber mais de Deus, você precisa ter intensidade espiritual. E por isso nós escolhemos esse último texto, que vai falar justamente no momento da morte do profeta, da morte de Eliseu. Aquele homem que era um lavrador, ele passa a viver coisas grandes de Deus. Acho que para cá, para mim, ventilador.
ele passa a viver coisas grandes de Deus. Eu vou contar para você essa história miúdo. Lendo assim não dá para a gente entender muito bem, não. Mas o que aconteceu? O rei da Síria estava numa batalha. Sabia. O rei de Israel estava na batalha. Ele sabia que não poderia vencer os sírios. E ele então vai procurar em Deus uma ajuda. E quando procuramos em Deus, nós procuramos o homem de Deus, o profeta de Deus, a pessoa de Deus, aquela que tem a visão de Deus, aquela que tem a unção de Deus. E olha bem, gente, esse cara viveu o melhor de Deus. No momento da sua morte, quem foi visitar ele foi o rei. O rei foi visitar ele. E diz o texto que o rei chega lá e chora pelo estado dele, pela saúde dele. Chora, desbruça sobre o seu corpo e chora. Mas ele deu para ele assim. Ele estava na guerra, e todo guerreiro tinha um arco e flecha. Todo guerreiro tinha uma aljava. E nessa aljava, amado, se carregava 7 flechas. 7 flechas se carregava na aljava. Algumas outras 6 flechas. A aljava é aquela mochila nas costas que se coloca as flechas. Elas cabiam 6 flechas ou 7 flechas. E Eliseu chama o rei então e diz assim: abre a janela para o lado dos assírios. Ele pega a flecha, e Eliseu já estava velho. Eliseu já estava cansado, estava doente, fraco. E talvez falasse até com dificuldade. Pega a flecha, pega o arco, abre a janela para o lado da Síria. Ele pega o arco, o rei pega e estica o maço. Eliseu vai lá e coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. Estava ali o rei guerreiro, e o homem que tinha a unção de Deus, o profeta. Talvez o rei pudesse pensar: ele agora vai enfiar essa flecha, e essa flecha vai cair lá no terreno dos sírios, no acampamento deles, vai explodir eles todos. Mas foi algo até mais poderoso que isso. Quando ele salta a flecha, e a flecha passa na janela, Eliseu diz: flecha do Senhor, vitória do Senhor, flecha do Senhor, vitória do Senhor. O profeta libera uma palavra de vitória. O profeta libera uma palavra de vitória. O rei então fica feliz com a palavra de vitória. Diz para ele: você vai eliminar os assírios por completo. Talvez o rei estivesse se preparando agora para ir embora, despedir-se, começasse a caminhar para a porta. Aí o profeta diz: ei, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Pegue as flechas que você tem e lance essas flechas no chão. Por certo, ele abriu a janela para onde tinha tirado para os lados da Síria. A aljava tinha 6 ou 7 flechas. E ele diz para ele assim: você pega as flechas e atira essas flechas no chão. O rei pega, vai lá, o arco, atira a primeira flecha no chão. Pega o arco, atira a segunda flecha no chão. Pega o arco, atira a terceira flecha no chão. O profeta fica esperando a atitude, a intensidade daquele homem. Mas aquele homem encerra as 3 flechas. Quando ele volta para Eliseu, Eliseu está enfurecido. O profeta está enfurecido. O profeta tinha liberado a palavra. Quando a primeira flecha saiu na janela para o lado da Síria, ele falou: vitória do Senhor, flecha do Senhor, vai alcançar o livramento do Senhor.
você vai destruir esse inimigo para sempre. Essa era a palavra de Deus. Essa era a palavra profetizada. E aí, se Deus falou, a gente pensa, vai acontecer. A gente pensa de pronto. Se Deus falou, vai acontecer. Se o profeta profetizou, vai acontecer. Nem sempre. Porque a promessa de Deus está nas Escrituras Sagradas. Tem aqui mais de 8.000 promessas. Deus falou. A Bíblia é a boca de Deus. Mas tem uma atitude sua, uma intensidade de fé sua. Agora Eliseu está irado. E Eliseu diz assim: por que você não atirou as 5 flechas? Ou as 6 flechas que tinha na aljava? Por que você não foi intenso na ordem que eu te dei? Porque você atirou 3 flechas, você vai ter 3 vitórias. Porque você não foi intenso. Porque você não foi intenso na sua fé. Porque você não foi intenso na ordem de Deus. Porque você não foi intenso na ordem do homem de Deus. Você vai viver a bênção pela metade. Eu te convido hoje a viver a bênção na sua integridade. Eu te convido hoje a viver a bênção no seu absoluto. O que define a sua vitória é a palavra de Deus aliada à sua atitude. O que define a sua vitória é a palavra de Deus alinhada à sua atitude. Dessas quase 8.000 promessas que tem nas Escrituras Sagradas, a maioria dela é na condicional. Se me ouvirdes, se atentardes, se ouvirdes as minhas palavras, comereis o melhor dessa terra. A palavra na condicional. Nossa atitude pode ser a nossa maior amiga, mas pode ser a nossa maior inimiga. Como é que você tem vivido a sua vida com Deus? Qual é a intensidade da sua fé? Qual é a intensidade do seu compromisso com Deus? Qual é a sua intensidade de obediência à palavra de Deus? Ela vai definir a sua vitória. Ela define o que vamos alcançar. Então, amados, nessa noite eu quero passar para você 3 pilares na vida. 3 pilares na vida, para você viver o melhor de Deus na tua vida neste ano. Para você viver no 2022 como o melhor ano da sua história até aqui. 3 pilares muito importantes, que nós não podemos largar mão dele. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. 3 pilares importantes. Olha para mim. Todas as 6 palavras ministradas, elas vão falar de uma ação poderosa de Deus, mas vai falar de uma ação poderosa de Deus como uma reação a uma ação nossa. Todas essas ministrações dessa série, Vivendo o Melhor de Deus, vai falar sobre ações poderosas de Deus como reação a uma ação nossa, seja essa ação grandiosa ou seja essa ação pequena, seja essa ação muito poderosa, muito envolvente, ou uma ação mínima.
Mas todas essas 6 palavras ministra para nós uma ação humana. E o primeiro pilar, amado, que eu quero te dizer nesta noite, que você precisa viver, para você viver o melhor de Deus nessa vida, você precisa entender que Deus tem uma visão para a sua vida. Esse é o primeiro pilar. Deus tem uma visão para a minha vida. Quantos sonhos nós abandonamos? Quantos projetos, amados, nós estamos engavetando? Quantas vezes nós entendemos que algo é de Deus para a nossa vida, mas nós não chegamos ao final deles, abandonamos esse sonho no meio do caminho. Deus tem um projeto, Deus tem uma visão para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, e nós ministramos aqui, amados, nessas palavras que nós pregamos, que o bom, ele é inimigo do excelente. E talvez você até pensa que está vivendo uma vida boa, você pensa que tem um emprego que gostaria de ter, tem um casamento abençoado, tem um carro, tem uma casa, tem bens materiais, mas a vida só tem sentido se o autor da vida estiver na vida. A vida só tem sentido se o autor da vida estiver nela. A vida só tem sentido, só tem propósito se você descobrir o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa entender que Deus tem uma visão para a tua vida, e a visão de Deus nem sempre é a sua visão. Se você um dia teve um encontro poderoso com o Senhor, você é habilitado a vencer. Se você um dia passou pelo batismo, está se preparando para Ele, se você um dia encontrou Jesus e Ele te encontrou, se você é dele e Ele é seu, você tem o DNA da vitória. Você tem o DNA da vitória, porque Deus tem uma visão para a tua vida, Deus tem um projeto para a tua vida. Não estou falando de projetos humanos. Quantas vezes nós colocamos na nossa vida, no centro da nossa vida, que é o adquirir de bens, o adquirir regularidade na vida, entusiasmo na vida, finanças na vida. É o momento de vivermos bem. Eliseu era um agricultor, tinha uma vida regulada, tinha 12 juntas de boi, que estava arando a terra para ele. Era um agricultor bem sucedido, mas Deus chama ele para viver o melhor de Deus. Deus chama ele para viver algo maior, Deus chama ele para viver no outro patamar, Deus chama ele para ser e viver nessa terra algo extraordinário. E Deus está te chamando para viver algo extraordinário. Pior, eu disse isso em alguma dessas palavras, pior do que morrer é viver sem um propósito. Pior do que morrer é viver sem um propósito. Quando eu disse isso aqui, eu falei do filme do Daniel San, Karate Kid. Passou ontem no assessor de televisão, mas um dia antes eu tinha visto na Sky. Eu e a Rebeca, na Sky não, no Netflix. Eu e a Rebeca, porque a gente viu a série do Cobra Kai, que é muito maneirinha, né? Quem adolescente, quem tem mais de 30, né? E não viu o Daniel San, disseram que parece até a irmã Vanessa dançando. Quem nunca viu Daniel San? Quem não se lembra do Daniel San? E aí o seu Miyagi disse para ele:
Pior, para quem não tem amor no coração, viver é pior que morrer. Para quem não descobriu um propósito, para quem não sabe o seu propósito de vida, a morte não é o pior. O pior é viver nessa terra, é passar nessa terra sem ter um propósito. E Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua história. Você não foi colocado nessa terra para comer arroz e feijão, você foi colocado nessa terra para ser um instrumento de Deus. Deus tem uma visão para você. Deus chama pescadores, homens comuns, e diz para eles: eu tenho um propósito para você. Você é pescador, mas eu quero agora que você seja pescadores de homens. Pescadores de homens. Leva aqueles homens simples para um patamar especial. Melhor é vivermos com o propósito de Deus. O melhor que tem para nós, e a primeira coisa que nós queremos dizer é que o primeiro pilar para você viver uma vida melhor com Deus, para você viver o melhor de Deus nesta vida, é você entender que Deus tem uma visão para você, Deus tem um propósito para a tua vida. E viver longe do propósito de Deus é viver longe da vida. Deus tem um propósito para ti. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para nós, amados. A segunda coisa, segundo pilar que eu vejo que nós precisamos ter para viver a nossa vida, voltando no primeiro, é intensidade. Viver uma vida de intensidade. Eu quero ser intenso, mano. Eu vivo ligado no 220. Essa semana nós fomos assolados pela chuva aqui. E ontem à tarde está tudo alagado. Porque quando a maré sobe no mar, os rios não conseguem canalizar, jogar as águas para lá. Depois que a chuva passou, estávamos eu, o presbítero Leandro, a irmã Xane, a Ágata aqui com o irmão Jorge. E nós estávamos aqui batendo nas casas aqui para saber quem precisava de uma ajuda. E aí alguém mandou uma mensagem e falou: pastor, parece até que o senhor não tem nada para fazer, um homem tão ocupado como o senhor está procurando pessoas para trazer para a igreja. Hoje a gente não é nem ter culto aqui. O nosso culto hoje é se atender, servir, cuidar dos desabrigados. Eu quero viver a minha missão intensamente, porque eu quero ser intenso naquilo que eu vivo. Olha bem, você tem uma visão, e a visão de Deus para a sua vida é uma visão de intensidade. Deus quer que você seja intenso, quer que você seja o melhor crente, o melhor filho, a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor vizinho, o melhor amigo, o melhor pai, a melhor mãe. Porque aquele rei sem noção, porque aquele rei sem noção faltou para ele intensidade. Ele perdeu a chance de destruir os inimigos de Israel para sempre. Ele perdeu a chance de destruir os inimigos para sempre, porque você só tirou 3 flechas. Você só vai ter 3 vitórias, porque você atendeu a ordem pela metade. A bênção vai ser pela metade. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, 8.000 promessas na Bíblia, não vivemos ela porque não temos intensidade em obedecer ao Senhor, porque não temos intensidade em obedecer a voz de Deus, porque não temos intensidade em se envolver na obra do Senhor. Pastor sempre disse que muita oração, pouca oração, nenhuma oração, a sua bênção será do tamanho do teu envolvimento. A palavra de Deus foi liberada,
A palavra de Deus foi liberada sobre os seus filhos. Mas você vai viver aquilo que a sua intensidade de fé lhe proporcionar a viver. O ano de 2022 será o melhor ano da sua vida, se você viver intensamente a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Segundo pilar, para se viver o melhor de Deus, é necessário ter compaixão. É necessário ter compaixão. E compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é o amor em prática. Compaixão é o amor em exercício. Se você olhar para o texto, Eliseu viveu o melhor de Deus. Eliseu foi um homem que viveu o melhor de Deus intensamente, mas a sua vida não foi em prol de si mesmo. A sua vida não foi em prol de si mesmo. Tudo que Deus fez na vida de Eliseu, para que ele vivesse intensamente, foi ele atuando na vida dos outros. Foi ele atuando na vida dos outros. Cavar poços foi para conceder vitória aos 3 reis que se juntaram. Entregar o azeite, derramar o azeite, multiplicar o azeite, foi para salvar a viúva que ia perder os filhos. Não desistir do milagre, foi para a mãe que o filho morreu mergulhar no Jordão, foi para salvar a lepra e o orgulho de Naamã, como nós vimos na semana passada. Intensidade foi um recado que ele deixou para nós. Intensidade foi um recado que ele deixou para nós. Foi uma mensagem que ele deixou para nós. Nós nos tornamos grandes diante de Deus quando nós servimos. É quando servimos o outro que aumenta a nossa história com Deus. É quando servimos as pessoas que aumenta a nossa história com Deus. É quando nos preocupamos com o desvalido, com o desprezado, com o perdido, com aquele que caminha para o inferno. É quando olhamos para o outro que a gente cresce. É quando olhamos para o outro que nós somos cheios de Deus. É quando temos compaixão. É quando o outro tem mais valor do que nós mesmos. O mundo nos ensina que faria pouca meu pirão primeiro. Mas Jesus te ensina que se o teu inimigo obrigar você a andar com ele 1 milha, você vai andar 1 milha da obrigação. Depois vai andar a 2ª milha, que é a milha do amor. Se o teu inimigo obrigar a andar 1 milha com ele, você vai andar 2 milhas. Anda 1 milha pela obrigação, mas anda as 2 milhas pelo amor. Às vezes, amados, nós estamos na igreja do Senhor. Às vezes estamos inseridos nos projetos de Deus nessa terra. Mas a gente não vive com intensidade o Evangelho de Cristo. E às vezes, ao invés de unirmos as forças para combater o inferno, para destruir o inimigo, para calar o exército de Satanás, nós olhamos para o irmão como se ele fosse o nosso opositor. Olhamos para outros ministérios como se fosse nosso oponente. Mas eu vivo o melhor de Deus nessa terra quando eu tenho compaixão.
quando eu tenho compaixão, quando eu vivo com intensidade. Eliseu diz para ele: atira as flechas. Atira as flechas. Ele atira pela metade. Tinha 6. Tinha 5 pelo menos. Mas ele atira pela metade. Ele não atira por completo. Ele não serve por completo. Ele não tem intensidade na tua ação. E por isso a vitória veio pela metade. Amados, se nós tivermos intensidade na compaixão, nós viveremos toda a promessa que Deus tem para o projeto Obedecer nessa terra. Nós viveremos toda a multiplicação que Deus tem preparado para nós. Nós viveremos uma igreja grandiosa aos olhos de Deus, porque vamos fazer a sua vontade nessa terra em intensidade. Quem obedece pela metade, recebe pela metade. Mas quem tem intensidade em obedecer a Deus, quem tem intensidade em amar o próximo, quem tem intensidade em divulgar o reino, quem tem intensidade em compaixão, viverá o melhor de Deus nessa terra. Viverá o melhor de Deus nessa terra. Queridos, você vê que Jacó e Esaú Jacó, ele tinha intensidade no que fazia, tinha intensidade no que vivia, ele tinha visão, ele entendia a visão de Deus na vida dele, ele entendia que ele precisava do projeto de Deus para ele. Esaú era um homem sem visão. Por quê? Jacó um dia está preparando uma sopa de lentilha. Esaú chega lá e fala: me dá um bocado dessa sopa que eu estou com muita fome. Jacó diz assim: eu troco a lentilha pela tua bênção da primogenitura. Eu troco a lentilha pelo direito de ser primogênito. Jacó visionário, Jacó intenso, Esaú sem visão, não tinha intenção, não era intenso nos seus projetos, não era intenso nos projetos de Deus na sua vida. A história mudou, queridos. Algo que deveria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú, passou a ser na história o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque um dia Esaú desprezou a bênção. Porque Esaú não tinha visão, não era visionário, não tinha compaixão pelo que Deus lhe dava. Pagou caro, por não ser intenso naquilo que vem de Deus. Terceiro pilar, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra, é agora intensidade espiritual. Primeiro você precisa ter certeza que Deus tem visão para você, que Deus tem projeto para você. Depois você precisa entender que Deus quer que você tenha compaixão. Por último, você precisa ter intensidade espiritual, atitude. Como eu disse, Israel poderia ter eliminado para sempre
o inimigo furioso, por causa do rei sem atitude, um rei imbecil, um cara que não tinha intensidade. Ele recebeu uma bênção pela metade. Precisamos ter intensidade na nossa busca. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus como seu Salvador, quando você desceu as águas do batismo, você estava recebendo um DNA de um vencedor. A sua flecha, a flecha passou na janela para você. Foi liberada a palavra para você. No momento em que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, Ele liberou a flecha para você. Liberou para você uma palavra de vitória. Quando Ele disse, tudo está consumado, Ele disse, eu fiz tudo o que eu podia fazer para que você fosse mais que vencedor. Eu fiz tudo, eu acabei a minha obra não precisa de arremate. Você não precisa fazer mais nada, somente obedecer a minha palavra. No Pentecostes, quando o Espírito desceu, Deus liberou uma palavra de vitória para você. Deus liberou uma palavra de vitória para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Você lembra a pergunta que eu fiz lá atrás? O que define a sua vitória? A palavra de Deus? Se Deus falar para você que você vai vencer, se o profeta falar para você que você vai vencer, vai acontecer? Vai acontecer. Na medida que a sua atitude tiver intensidade. Eu preguei outros dias aqui na igreja, amados, falando sobre um homem de Deus, falando sobre Jairo, um príncipe da sinagoga. Aquele homem tinha um problema sério. A sua filha estava morta, sua filha estava doente. E quando a sua filha estava doente, ele vai atrás dos médicos. Ele procura os recursos, ele tinha situação financeira boa. Ele faz de tudo para que a sua filha fosse curada. Mas vem uma palavra para ele. Ele estava andando atrás dos recursos. Chegou duas pessoas para ele e diz, olha, você não precisa mais correr atrás de nada, porque a sua filha está morta. Jairo não interrompe o seu caminho. Jairo não fica com aquela palavra. Jairo diz que agora que não tem mais jeito, eu vou procurar aquele que dá jeito em todas as coisas. Ele vai até Jesus. Chega lá, ele bem vestido. Jesus está lá na praia. Aquele príncipe não olha a sua posição. Deixa o seu orgulho de lado. Se lança aos pés do Senhor. Se prostra aos pés do Senhor. Prostrar aos pés, amados, era atitude de escravo. Só um escravo se prostrava diante dos pés de alguém. Aquele homem que era um príncipe, que era um homem de influência, ele chega lá, larga tudo que tem, todo o seu orgulho, com intensidade, aos pés do Senhor. Quando ele chega em casa, o povo diz, não precisa mais de Jesus, a menina já morreu. Jesus disse, ela está dormindo, as pessoas riram de Jesus. Jesus falou, sai daqui vocês. Aqui não é lugar de pensamento de derrota. Aqui tem que ter pensamento de milagre. Aqui tem que ter atmosfera de milagre. Jesus entra, libera uma palavra sobre a menina é curada, porque Jairo não desiste.
Ele vai e leva Jesus para sua casa. Mas como tem sido a sua intensidade com o mestre? Como tem sido a sua intensidade com o mestre? De repente você diz: eu nunca vi um milagre, pastor. Mas quando foi que você se entregou por inteiro? Quando foi que você se prostrou com intensidade? Nós não somos intensos, amados. Nós costumamos abandonar as coisas pela metade. Ano passado nós fizemos uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Esse ano eu estou programando 40 dias de oração e jejum. Eu perguntei ao irmão da igreja, que não está mais com a gente, mulher de oração. Precisava da conversão do marido, colocar a casa em estrutura. A gente estava lá pelo 10º dia de jejum. Eu peguei aquela mulher de oração. Um dia lá fora, falei com ela: como é que está o seu jejum, amado? Como é que está o seu propósito? Aí ela disse para mim: não, eu não estou fazendo não. Pensei, deve ser por ordem médica. Eu avisei que por ordem médica não era para você fazer. Mas ela falou: não, eu não quis. Eu não quis. Eu não quis fazer o propósito de jejum e oração. Mas nós fazemos propósito de jejum e oração. Vamos jejuar. Eu começo jejuando 12 na primeira semana, 14, 16, 18, 20, 24. Aí volto para 12. Mas aí a gente faz um jejum de 12 horas. E no meio do propósito a gente abandona porque a gente não tem intensidade na busca. Começamos um propósito de oração de 21 dias, 40 dias. No 10º dia a gente abandona. Porque não tem intensidade na busca. Já ele teve alguns percalços até chegar a Jesus. A menina já morreu. Não tem mais jeito, não incomode o mestre. Ele sabia que se ele levasse Jesus para sua casa, a solução viria. Depois, no meio do caminho, tem uma mulher ainda que para Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela para Jesus. Ela toca em Jesus, Jesus para curar ela. Aquela mulher começa a conversar com Jesus, fica ali muito tempo. Por certo, já ele estava agoniado, que a sua filha estava morta. Mas ele não abandonou Jesus. Às vezes, amado, a vitória não chega para nós, porque nós não temos intensidade em buscar ao Senhor. Porque abandonamos os propósitos, abandonamos o foco, abandonamos aquilo que determinamos, abandonamos a visão. Quer viver o melhor de Deus na sua vida? Seja intenso espiritualmente. Seja intenso. Entenda que Deus tem uma visão para a tua vida. Entenda que Deus tem o melhor para você. Entenda que Deus quer você como parceiro dele nessa terra. Entenda que Deus quer fazer na tua vida, que Ele quer fazer através da tua vida. Entenda que Deus te chamou para alcançar outras pessoas, e você precisa ter um coração compassivo, você precisa ter compaixão. Entenda que você precisa ter intensidade espiritual. Assim, você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Ninguém é grande vivendo para si mesmo. Jesus só se tornou grande porque Ele disse: eu vim dar a minha vida para resgate de muitos. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Quer viver o melhor de Deus? Tenha intensidade. Aquele rei perde a vitória porque não é intenso na sua atitude, porque tem uma atitude de meia boca. Se nós vivermos uma fé de meia boca, de meia pataca, nós não vamos conseguir nada nessa terra.
Mas se formos intensos em adorar o Senhor, nós viveremos o melhor de Deus no 2022. Este ano será o melhor ano da nossa vida até aqui. Porque 2023 vai ser melhor, 2024 melhor, porque você vai descobrir o seu propósito de vida. Eu quero encerrar, não só essa palavra, mas essa série de palavras. Semana que vem é a pastora que vai pregar no domingo. E aí nós já estamos preparando uma outra série. Mas eu quero encerrar essa palavra, amados. Eu quero encerrar essa palavra orando pela tua vida. Nessa série de palavras você foi ministrado para você viver o melhor de Deus. Você foi ministrado. Vou para lá. O vento levou a minha cola. Nessa série de palavras, você foi ministrado que para viver o melhor de Deus, você precisa queimar os seus arados. Coisas do passado devem ficar no passado. Deus quer que o seu casamento seja o melhor casamento. Deus quer que a sua família seja a melhor família. Mas às vezes para viver isso, você vai ter que deixar coisas no passado, pessoas no passado, erros no passado, pecados no passado. Queima o seu arado. Queima aquilo que te distancia de Deus. Quer viver o melhor de Deus? Abra espaço para Deus na tua vida. Cave poços. Porque você não pode dar água, mas cavar o poço você pode. Mas Deus vai encher os poços com água. Aquilo que falta para você, cava poço, e Deus vai superabundar na tua vida. Quer viver o melhor de Deus? Entrega o teu azeite, entrega o teu talento, entrega aquilo que você tem. A mulher disse: eu não tenho nada. Depois ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Talvez você diz: pastor, eu não sei fazer nada para Deus. Pastor, eu não tenho ministério nenhum. Eu quero te dizer que você tem ministério. Talvez você diga como aquela mulher: eu não sei fazer nada. Mas depois você diz: eu sei abraçar, eu sei amar, eu sei ter compaixão. Eu sei costurar. Eu sei fazer uma unha, eu sei fazer alguma coisa que eu posso servir ao Senhor com isso. Nós colocamos lá no grupo da igreja, queridos, nós vamos abrir a igreja para ser uma base para as pessoas desalojadas. E alguns irmãos colocou: pastor, conte comigo. Foi lá no meu privado e falou: pastor, conte comigo lá para cozinhar, conte comigo lá para estar com eles, conte comigo lá para cuidar. Quem disse que você não tem nada? Deus precisa do pouquinho que você tem para Ele fazer um muito na tua vida, porque o meu Deus é um especialista. Ele pega coisas pequenas e faz coisas grandiosas. Pegou um pouquinho de azeite, falou para ela: você vai pagar a dívida. Ela só queria pagar a dívida. Você vai pagar a dívida e vai ver do resto. Depois nós fomos ministrar que a gente não pode abandonar o nosso milagre. Senhor, me dá um filho. Deus te deu o filho, e hoje você abandona. E hoje seus filhos são jogados, são deixados para lá. Pensa no divórcio, pensa em sair de casa, pensa em abandonar, e não pensa nos filhos que Deus te deu. Está aqui a nossa psicóloga, pastora. Não há possibilidade de filhos de pais separados serem 100% felizes na vida, porque vai ficar alguma sequela nessa vida. Não abra mão do teu milagre, depois mergulhe no teu Jordão. Larga o orgulho. Deus não quer curar só o teu físico, Ele quer curar o teu caráter. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que era viciado em filme pornô não faz mais. Mergulhe no seu Jordão, largue o seu orgulho. E hoje nós fomos ministrados intensidade espiritual. Tenha intensidade na busca por dias melhores. Tenha intensidade em viver o melhor de Deus nessa terra. Tenha intensidade em obedecer a palavra de Deus
e a sua vida vai ser bem sucedida, e você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e que o consolo do Santo Espírito de Deus, Deus Consolador, esteja sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?